quero pedir seu perdão. Sua luz eterna reflete paixão que é tão lindo, lindo demais, que é tão lindo, lindo demais. Sinto forte sua razão a cada momento que passa, procuro compaixão. Quero seguir meu coração, livre à procura de salvação, que é tão lindo, lindo demais, que é tão lindo, lindo demais. Tente seguir um caminho, com Deus você não tá sozinho. Siga forte esse destino, não pense duas vezes, siga o menino, menino Jesus, menino Jesus. Tente seguir um caminho, com Deus você não tá sozinho. Siga forte esse destino, não pense duas vezes, siga o menino, menino Jesus, menino Jesus, menino Jesus. Tente seguir um caminho, com Deus você não tá sozinho. Siga forte esse destino, não pense duas vezes, siga o menino, menino Jesus, menino Jesus. Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Lagoa TV. Está no ar nesta noite de quarta-feira, dia 6, melhor dizendo, hoje é dia 9 de janeiro já, né? Dia 9 de janeiro, nesta quarta-feira, estamos aqui ao vivo com o programa Hora da Verdade, o programa da Igreja Espaço Esperança. Para nós é um prazer imenso começar mais um ano falando a respeito da Palavra de Deus para nossos ouvintes, nossas pessoas que nos acompanham aqui pela Lagoa TV. É que esse ano possa ser um ano muito abençoado para você, esteja você onde estiver, aqui em Lagoa ou em qualquer outra parte, né, onde chegar este programa, que esse ano possa ser um ano muito abençoado para você. Eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra que Deus ama você e que você precisa crer no seu Filho para você ser salvo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça na eternidade. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a tua alma. Para isso Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Para que uma vez você crendo nisso, você recebendo Ele como teu único e suficiente Senhor e Salvador, você seja salvo. Você crê nisso? Para você ser salvo, você precisa crer nisso. Jesus ele veio ao mundo para salvar todas as pessoas, mas somente aquelas que creem nele serão salvas. É o que diz aqui na palavra. O amor de Deus veio a todos, mas aquele que nele crer é que será salvo. Por isso que ele diz aqui, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Comece esse ano acreditando em Jesus como teu Salvador, entregando a tua vida para Ele e confiando nele. Pode ter certeza que Ele vai cuidar da tua vida enquanto você estiver aqui nesta terra. E o dia que você partir para a eternidade, Ele estará te esperando lá no paraíso, caso você realmente creia e confie nele. Então, faça isso, comece o ano entregando a tua vida para o Salvador, para Jesus. Você vai desfrutar de uma vida abençoada e você terá a vida eterna, que é a maior bênção de todas. Tá bom? Eu quero colocar um louvor aqui nessa noite que fala assim sobre recomeçar. Nós estamos começando um novo ano. Existem pessoas que precisam viver um recomeço nas suas vidas, né? Então esse louvor ele fala sobre isso, sobre recomeçar, sobre uma nova oportunidade, uma nova chance, e que isso muito depende de nós. Que Deus ele fez tudo o que Ele podia ter feito por nós, já enviando o seu Filho. Agora, muito depende de nós nos posicionar, de nós tomarmos uma atitude em nossa vida. Então escute esse louvor. Na sequência eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para você. Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a tua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e te sentes sem valor. Teu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Só entregue a Ele todo o seu viver. Teu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Foi assim? Só tem uma solução. É Jesus. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Canta comigo. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim
É isso aí então, é como diz a letra desse hino aí, depende de você e Deus muda esse quadro. Não sei como que se encontra o quadro da sua vida, mas se você se posicionar na presença de Deus, se você se voltar para Deus, Ele tem o poder para transformar a tua vida e mudar o quadro da sua vida. Antes de entrar na palavra aqui, eu quero passar aqui para vocês os horários de cultos, os dias e horários de cultos que nós temos ali na Igreja Espaço Esperança. Então nós temos cultos ali, todas as quartas-feiras, como hoje, às 20 horas, e temos cultos também aos domingos, às 19 horas. Tá? A Igreja Espaço Esperança fica localizada aqui na rua Demétrio Dias de Moraes, aqui no centro de Lagoa Vermelha. Então você é bem-vindo ali conosco, tá? E nós temos aqui para a Lagoa FM uma programação também, o programa Hora da Verdade, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, quartas às 20 horas o culto na Igreja Espaço Esperança, domingo o culto às 19 horas e quintas-feiras às 20 horas o programa Hora da Verdade aqui para a Lagoa FM. E você pode acompanhar esse programa ao vivo como hoje está acompanhando pela Lagoa TV aqui, né, nas quartas-feiras. Esse programa ele fica no Face, fica no site, né? Você pode estar ali no momento que você tenha um tempo de repente, né? Se você não pode acompanhar ao vivo, você pode estar acompanhando ali, né? A qualquer hora ele está ali no Face e no site, tá? E você também pode nos ajudar divulgando esse trabalho, compartilhando. Você que tem Face, que acompanha, que trabalha com essa ferramenta, né? Você nos ajuda a divulgar o Evangelho. Você compartilhe com teus amigos, teus familiares, pessoas que você ama, este programa, porque a palavra de Deus ela pode mudar a vida de uma pessoa. Ela pode mudar. Pode ter certeza disso. E de repente uma dessas pessoas que você envia esse programa pode mudar de vida através de uma palavra que ela escute, uma palavra de Deus, né? Então faça isso que com certeza Deus vai te abençoar, tá bom? Eu quero ler aqui um versículo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Escute. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar a respeito de um alvo, que ele estava perseguindo esse alvo. Ele fala aqui da soberana vocação de Deus em Cristo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que ele tinha um alvo na sua vida, um propósito. E o alvo é Cristo. Ele sabe que ele tem que caminhar, correr, andar em direção a esse alvo. E como prêmio, ele terá a sua salvação. A sua salvação. Mas essa palavra aqui também, ela nos ensina algumas atitudes. Ela olha para a eternidade. Mas ela nos ensina algumas atitudes que nós podemos pôr em prática aqui já na vida terrena. Não apenas na eternidade, mas aqui na vida terrena. E essa palavra, ela fala de algumas escolhas que nós temos que ter em nossa vida. Escolhas que nós devemos fazer. Quando Paulo ele começa dizendo aqui, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. 2 pontos. Ele está falando de algumas coisas que a pessoa precisa fazer em sua vida, escolhas que vão guiá-la em direção a esse alvo, que é Cristo, e em direção às coisas que a pessoa almeja aqui nessa terra, coisas que Deus tem para ela. E eu analisando aqui, eu vejo 3 escolhas muito importantes que toda e qualquer pessoa deve ter
em sua vida, decidir por estas escolhas. E a primeira dela, ele fala aqui no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira decisão, a primeira escolha que você tem que ter na tua vida, você deve escolher, decidir não viver do passado. Porque Paulo diz assim, ó, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele estava dizendo? Que ele era um homem que ele não vivia do passado. As coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me dessas coisas. Isso é muito importante. Nós devemos escolher esquecer de certas coisas do nosso passado. Há muitas pessoas hoje em dia que elas não conseguem viver o presente, nem ver algo ali logo no futuro, porque elas vivem em função do seu passado. Elas não superaram coisas do seu passado, elas não superaram perdas, situações, traumas, coisas erradas, condenação de coisas que elas fizeram, e elas não conseguem caminhar, porque elas estão presas ao seu passado. Elas estão presas ao seu passado. Enquanto que a palavra de Deus diz aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você tem que escolher, você tem que decidir. Eu escolho, né, esquecer as coisas ruins que aconteceram no meu passado. Superá-las. Que coisas são essas que fala aqui no versículo 13 que você precisa esquecer? Que coisas são essas que você precisa superar? Que você precisa esquecer isso para você poder caminhar na direção do teu alvo. Você precisa tomar uma posição. Depende de você. Você não pode ficar preso, amarrado a vida toda por coisas que já passaram. Olhando para coisas que já passaram, olhando para coisas de repente ruins que você sofreu, de repente lá na tua infância, abandono, rejeição, traumas. Você precisa em Cristo superar isso tudo, para que isso não seja uma barreira na tua vida, para que isso não te impeça você de crescer, de continuar caminhando. Então Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não viva do passado, porque já como diz o ditado, quem vive do passado é museu. Não viva do passado. Olhe para frente. Isso é uma escolha que toda pessoa tem que ter na sua vida. Se você começa a conversar com pessoas, às vezes, que estão aí com alguma situação, você vai a fundo, você vai indo e você vai vendo que a pessoa tem coisas na vida dela mal resolvidas, coisas que ela não superou, e essas coisas estão influenciando hoje na sua vida, estão impedindo ela de tomar decisões, de vencer. Isso é muito sério. Há muitas passagens da Bíblia que falam sobre o passado, que a gente tem que esquecer, que Deus nos perdoa, que a gente tem que olhar para frente, que Deus tem coisas novas para a nossa vida, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, que tudo se fez novo. Há muitas palavras referentes a isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que acontece muito na vida das pessoas. Muitas pessoas não são bem resolvidas quanto ao seu passado. Meu querido, não viva do passado. Caso você queira ter uma vida abençoada, viva do agora, viva olhando para Cristo. Então Paulo, ele tinha essa decisão na vida dele. Uma coisa eu faço, é você que tem que fazer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Outra escolha que nós temos que ter em nossa vida é que nós temos que sempre estar dispostos a dar mais um passo. Nós sempre temos que estar dispostos, em qualquer área da nossa vida, a dar mais um passo. Porque Paulo diz aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Então na vida, meus amigos, é assim, ó, ou a pessoa caminha,
Ou a pessoa recua, ou a pessoa fica parada, ou ela caminha. Essas três coisas. Ou a pessoa recua, ou ela fica parada, ou ela caminha. Ou ela dá mais um passo para frente. Em tudo nós temos que dar um passo a mais para frente. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos recuar, nós temos que sempre estar dispostos a dar um próximo passo. Porque ele diz aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo disse, olha, eu não vou ficar parado. Eu não vou voltar para trás. Eu vou dar um passo para frente. Esse ano você tem a oportunidade de dar um passo para frente, dar um próximo passo. Em que áreas da tua vida você sente que há necessidade de dar um próximo passo? Será que você não está parado em alguma área da tua vida? Será que não estagnou, não se acomodou? Será que em alguma área da tua vida você não tem recuado? Você tem um alvo em Cristo, mas de repente você tem recuado. Não é o que a palavra de Deus almeja para você. Não é o que o Senhor diz para você. O Senhor diz que você tem que avançar. Está aqui, Filipenses 3:13. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Então, você tem que escolher isso. Ou você recua, ou você fica parado, estagnado onde você está, ou você avança. Ou você avança. Então Paulo disse, olha, eu vou avançar. Eu vou avançar na minha vida espiritual com Deus, eu vou avançar no meu ministério. Se você precisa avançar no teu trabalho, em coisas, na tua profissão, você não pode ficar parado. Você precisa avançar em atitudes no que diz respeito à tua fé, em coisas no que diz respeito aos teus relacionamentos, enfim. Você tem que entender que é uma escolha que você tem que fazer na vida em qualquer área. Você precisa, nem que seja um pouquinho, você precisa avançar, estar disposto a avançar. Não retroceder, não parar, mas avançar. Com Cristo, você vai avançar. Com Jesus do teu lado, você vai avançar. Então, essa é a segunda escolha que você deve fazer. Sempre estar disposto a avançar. E seguindo aqui, a terceira e última coisa, você tem que focar no teu alvo, porque Paulo diz assim, ó, prossigo para o alvo. Ele prosseguia para o alvo, ou seja, ele tinha o alvo em Cristo, e ele estava prosseguindo, ele estava focado naquilo que ele tinha que fazer. Ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando na direção de Cristo, e ele estava correndo na direção de Cristo, porque ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Então, ou seja, ele tinha um foco. Um foco. Jesus Cristo é o meu alvo. Então, eu tenho que focar nisso. Você tem que prosseguir. Então, essas três coisas são muito importantes. São escolhas que nós temos que ter em nossa vida, na nossa fé, na nossa vida com Deus, na nossa vida em qualquer área. Você precisa ser uma pessoa que não vive do passado. Você precisa ser uma pessoa que está disposta a sempre dar um próximo passo. Não recuar, não parar, mas dar um próximo passo. E você precisa ser uma pessoa focada. Uma pessoa que vai prosseguir no teu alvo. Você vai olhar, você vai mirar o teu alvo e você vai focar, você vai prosseguir nele. Não vai deixar que coisas desviem da tua atenção. Sabe, você tem que ter um começo, um meio e um fim. O fim é você chegar onde você quer.
O problema é que muitas pessoas, às vezes, elas não prosseguem, elas não têm foco. Elas começam as coisas e aí vem ali qualquer coisinha, distrai elas e elas não prosseguem. Elas não prosseguem. Então, meu querido, seja uma pessoa como foi aqui o ensinamento da Bíblia. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Que isso seja uma máxima em sua vida, que você venha ser uma pessoa decidida, uma pessoa, como diz aqui na palavra de Deus, que não vai ficar parada, mas que você vai prosseguir, né, nesse alvo que é Cristo, que é aquilo que Jesus tem para você. Vamos aqui fazer então uma oração e vamos encerrar o programa desta noite. Eu espero que esta palavra possa ter te ajudado de alguma forma. Não desista das coisas, não desista do Senhor, não desista do alvo que o Senhor tem para a tua vida. Não fique olhando para trás, não fique parado, prossiga. Prossiga que você vai chegar lá, com a ajuda de Deus, você vai chegar lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração na Tua presença. Que cada pessoa que está acompanhando este programa, cada pessoa que vai acompanhar este programa, Senhor, que essa pessoa ela tenha essas decisões, essas escolhas na sua vida, que ela não fique presa ao seu passado, Senhor. Ó Senhor, mas que ela esteja sempre disposta a dar um novo passo, um passo à frente, não recuar, não parar, mas dar um passo à frente em todas as áreas da sua vida, e que essa pessoa seja uma pessoa focada, que ela prossiga, que ela não se distraia com coisas onde não vão levá-la a lugar algum, mas que ela tenha, meu Deus, ali a visão no seu foco, naquilo que o Senhor tem para a vida dela. Deus, o Senhor é o nosso alvo, que nós possamos ter atitudes que nos conduzam mais perto de Ti, que este ano de 2019 nós possamos, Senhor, caminhar lado a lado contigo, meu Pai. Eu te peço isso de todo o meu coração. Abençoe a cada um que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Mais um programa, então, que a gente tem aqui nesta noite, né? Que Deus possa estar abençoando você. Nos visite ali na Igreja Espaço Esperança. Comece o ano buscando a Deus. Sabe, nós temos os cultos ali, então, nas quartas-feiras, às 20 horas. E temos os cultos também aos domingos, às 19 horas. Faça algo para Deus abençoar a tua vida. Não fique parado, não fique esperando que as coisas aconteçam por um acaso. As coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa, uma consequência na nossa vida. Uma ação nossa vai gerar uma reação em Deus. Se você ficar parado, meu querido, se você parar a tua fé, não vai acontecer quase nada na tua vida. Mas se você se dirigir, se você ir na direção de Deus, pode ter certeza que Deus vai agir em teu favor, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.